Uma das condições necessárias para que um tema, para que um pensamento obsessivo vire toque e atormente a sua vida, uma das condições necessárias é que esse tema vá contra os seus valores, vá contra a sua essência. Meu nome é Antônio Coelho e aqui nesse canal eu ajudo você a se livrar de todos os sintomas do toque de forma total e definitiva para o resto da sua vida. Se você sofre com toque, já segue meu canal, já deixa seu like para me ajudar e clica no sininho, porque todos os dias eu coloco vídeos aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar a conseguir superar o toque para o resto da sua vida. Superação total e 100%. Eu preciso que você entenda que para que um tema vire toque, entre outras coisas, ele precisa ser um tema, ele precisa ser um pensamento que vá contra os seus valores, que vá contra a sua essência. Ou seja, qualquer pensamento obsessivo que fica pipocando na sua cabeça, se ele for contra a sua essência, se ele for contra os seus valores, eu apostaria que é toque. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero conversar hoje com vocês sobre toque de pedofilia. Se você é atormentado por pensamentos, se você é atormentado pelo medo de fazer mal para um filho seu, de fazer mal para um sobrinho, de fazer mal para uma criança na rua, se você tem medo de já ter feito mal para uma criança, ou se você tem medo de vir a fazer mal em uma criança, e essa preocupação fica pipocando na sua cabeça horas e horas e horas, consumindo boa parte do seu dia. E você fica ali tentando se garantir, não, eu não fiz isso, não tem perigo, eu não vou fazer isso. Se você fica lutando contra, se você fica remoendo, se você fica analisando, se você fica buscando provas para garantir para você mesmo de que você não é capaz de fazer mal para uma criança, cuidado. Isso é toque de pedofilia. E a gente tem como resolver isso. A primeira coisa que eu preciso que você entenda para que a gente consiga resolver esse tipo de tema é que você entenda que não há do que se culpar. Não há do que se culpar, porque esses pensamentos são automáticos e são involuntários. Eles pipocam na sua cabeça completamente contra a sua vontade. Da mesma forma que você não consegue controlar os seus batimentos cardíacos, você não consegue controlar os pensamentos involuntários. E esse pensamento involuntário relacionado com pedofilia, ele pipocou na sua cabeça uma vez e te incomodou. E de lá para cá, ele começou a te incomodar cada vez mais, porque você ruminou isso cada vez mais. Quanto mais você rumina essas preocupações, mas essas preocupações ficam relevantes e importantes aos olhos do seu subconsciente. Mas o seu subconsciente vai te forçar a resolver essas dúvidas. A resolução dessas preocupações acaba se tornando questão de vida ou morte do ponto de vista do seu subconsciente. E aí você rumina, você tenta resolver, em troca de um pouquinho de alívio da ansiedade, em troca de um pouquinho de conforto. Então, assim, uma vez que você entende que esses pensamentos são involuntários, eles são automáticos, eles são independentes da sua vontade, tanto quanto o seu batimento cardíaco, o crescimento dos seus cabelos, o funcionamento do seu rim e do seu fígado, é automático, é involuntário, está fora do alcance da sua vontade. Uma vez que está fora do alcance da sua vontade, não há do que se culpar. Faz sentido você se culpar por alguma coisa que independe da sua vontade? Não tem cabimento. Você tem culpa da fome no mundo? Não, independe da sua vontade. Você tem culpa das enchentes? Não, independe da sua vontade. Você tem culpa das guerras ou da mudança climática? Não, porque independe da sua vontade. E você não tem culpa desses pensamentos obsessivos, porque da mesma forma independe da sua vontade. E entenda o que eu vou dizer agora para você. Esse tipo de preocupação só grudou em você porque te incomoda. E te incomoda muito, te gera muita angústia, te gera muita ansiedade. Então, uma vez que incomoda,
Uma vez que incomoda, você começa a analisar, você começa a pensar sobre. E uma vez que você começa a analisar, pensar sobre, uma vez que você fica buscando garantias de que você não é capaz de fazer isso, o teu subconsciente percebe com o seu comportamento de análise e pensar sobre, o teu subconsciente percebe, ele aprende que essa preocupação é relevante. E como tudo na vida que é relevante, é mais lembrado. E uma vez que é mais lembrado, pipoca cada vez mais na sua cabeça. E uma vez que fica pipocando na sua cabeça o dia inteiro, você já fica ansioso, com medo, analisando e buscando se garantir de que você não é capaz de fazer isso. E o medo vira uma espiral, só cresce aquele pavor, aquele pânico de você ter feito mal para uma criança ou de você vir a fazer. Isso te gera muito sofrimento, porque é um tema realmente muito sensível, muito delicado. Agora, uma vez que você entende que esses pensamentos vão completamente contra a sua essência, vão completamente contra os seus valores, você consegue desconsiderar essas preocupações, abrir mão de tentar resolver, abrir mão de ficar se garantindo de que você não é capaz de fazer isso. Corra o risco, entre aspas, de você fazer mal para uma criança ou de você ter feito. Corra esse risco, entre aspas. E por que eu falo para você correr esse risco, entre aspas? É entre aspas porque o risco não existe. O risco não existe justamente porque isso vai absolutamente contra os seus valores. Pessoas que têm pensamentos pedófilos compulsivamente são as pessoas mais amistosas e meigas e carinhosas que eu conheço. Não existe risco nenhum de você ser um cara pedófilo, ou uma pessoa pedófila, ou uma menina pedófila. Não tem perigo, não tem risco. Isso só te incomoda porque vai contra os seus valores e contra a sua essência. Uma vez que vai contra os seus valores e contra a sua essência, não existe risco nenhum de você abrir mão de tentar resolver. Desconsidera isso, corre o risco, entre aspas, abrir mão de ficar o tempo todo se garantindo de que você é um cara do bem ou uma mulher do bem. Não, abre mão disso, desconsidera. Quando você desconsiderar essas preocupações, o teu subconsciente vai observar o seu comportamento e vai perceber que você, mesmo não se preocupando mais com isso, não aconteceu nada. E ao longo das semanas e meses, o subconsciente, o seu subconsciente, ele continua observando o seu comportamento e ele entende que isso não é mais tão relevante assim, não é mais tão importante assim. Você parou de ficar preocupado com isso, você parou de ficar resolvendo isso mentalmente o dia inteiro e nada aconteceu. O teu subconsciente reclassifica isso ao longo dos dias, semanas e meses, que esse tema, que essa preocupação não tem mais a mesma relevância, não tem mais a mesma importância e reclassifica para 9, para 8, para 7, para 6, até que esse tema perde importância, até que isso fica irrelevante, até que você eventualmente esquece que um dia isso te torturou. E lá na frente, quando você lembrar, conversando com alguém ou qualquer situação, que um dia isso te torturou, você vai dizer para si mesmo: cara, como é que isso me atormentou tantos anos? Meu Deus do céu! Desconsidera essas preocupações pedófilas. Elas vão completamente contra os seus valores, não há com que se preocupar.